Fala, meus amigos, sejam bem-vindos à aula de número 6. É uma honra receber vocês aqui. E conforme prometido, hoje eu vou fazer um case incrível aqui de um clube, de um time de futebol. E aí eu vou mostrar a referência, as relações conturbadas, quando a gente não entende de perfil comportamental, o que pode acontecer, o que pode dar errado. E esse é um case prático que aconteceu, que tenho certeza que a maioria vai lembrar. E quero relembrar, quem está entrando aqui nessa aula de hoje, e principalmente hoje, você ainda não viu os vídeos anteriores, para você entender esse case, você tem que assistir esses vídeos. Então, vai lá, assiste a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Você vai entender tudo que eu falei lá naquele conteúdo, vai ser importante para você assimilar o que eu vou falar nesse case de hoje. Na aula passada, só para relembrar, a gente falou de perfil conforme, que eu mostrei aqui as características, dei aqui os exemplos, quais são os principais medos, os pontos de melhorias e como a gente fala com esse perfil. Então, vamos iniciar agora nesse case que tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Vamos lá. Quem aqui não se lembra, né? Acho que todo mundo vai lembrar do ataque dos sonhos do Flamengo. Foi um momento ali onde o Romário estava no auge, o Edmundo estava no auge, o Sávio no auge, ou seja, a mídia toda em cima, falando, cara, é o ataque dos sonhos, o melhor ataque do mundo. E a gente sabe como é que foi o resultado final desse time dos sonhos. E aí, para a gente entender por que teve esse resultado final, a gente já começa a entender que não teve entrosamento. Não tinha entrosamento fora de campo e entrosamento dentro de campo. E aí a gente começa a observar o porquê disso. Por que aconteceu isso? E aí a gente sabe que agora vocês estudaram, vocês adquiriram esse novo conhecimento do perfil comportamental. Cada atleta que vocês estão vendo aí, o Romário, o Sávio e o Edmundo, tem um perfil comportamental diferente. E se eles não entenderem o perfil de cada um, se eles não complementarem o que falta, né, o que falta no Romário, o Sávio traz, o que falta no Sávio, o Romário leva, o que tem de sobra no Edmundo, ele coloca para outro jogador. Se não tiver essa correlação, todo mundo se entender, não adianta você ter um elenco fantástico, com jogadores fantásticos, com craques, porque não vai dar certo. E aí a gente precisa entender e analisar esses perfis comportamentais. O Romário eu já falei, né? O Romário na primeira ou segunda aula, eu falei que ele é um autodominante, ou seja, ele é o cara, ele é o capitão, né? Ele está até com a faixa de capitão ali, joga a bola para mim, eu chamo a responsabilidade. Ele não diz isso, né? O papai do céu, quando olhou para mim, apontou o dedo e disse: esse é o cara, né? Pô, chegou agora, estou aqui na janela, mal chegou, já quer ficar na janela. Teve um lance desse no ônibus ou no avião, não me lembro, enfim. Então, é um cara extremamente dominante, ele quer ter o controle de toda a situação, ele quer ser o artilheiro, ele quer comandar o time, enfim, ele quer liderar toda aquela situação, né? Ele quer ser o cara do jogo. O sábio, por sua vez, é um perfil conforme e mais estável. Se você pegar as entrevistas que o sábio dá, ele leva muito dados, leva muita informação, estatística, fatos, e ao mesmo tempo ele é um cara mais estável. Você imagina o seguinte, para estar ali no meio de Edmundo e Romário, né? Então o sábio era um cara ali mais estável, mais calmo, mas ao mesmo tempo conforme, ou seja, precisa ali de previsibilidade, precisa de elementos, de informações. Não era um cara tão criativo assim, né? Mas era um craque sensacional que sabia utilizar aquelas habilidades dele. E o Edmundo também, um cara dominante ao extremo, dominantaço. E aí percebam, né, vocês já devem estar entendendo qual é o problema. Dois dominantes dentro do mesmo time. E aí um querendo, né, puxar sardinha para ele mesmo. Ou seja, o Romário querendo ser o cara do time e o Edmundo querendo ser o cara do time. E aí eu pergunto para vocês, será que o Edmundo olhava o Romário com respeito? Será que o Romário olhava o Edmundo com respeito? Né? Tirem suas próprias conclusões.
Será que o Romário via o Edmundo? Ó, cara, eu vou olhar o Edmundo, é um líder, eu vou seguir o que esse cara faz? Será que o Edmundo olhava o Romário e falava, poxa, o Romário é um líder, eu vou deixar ele fazer gol? Vou passar para a bola para ele fazer o gol? E vou deixar de... Né, eu não vou fazer esse gol? Será que tinha isso? Não. Né? Lembra daquela briga por bater pênalti? Não, eu bato. Por quê? Começa a existir aí uma competição paralela. E aí começa a ter um grande problema, porque o Romário quer ser o artilheiro e o Edmundo quer ser o artilheiro. Isso pode ser uma coisa boa? Pode, quando os dois jogadores têm o mesmo grande objetivo. A primeira coisa é o clube. Só que nesse caso era um objetivo individual. Um estava competindo com o outro. E aí, o que se cria nesse momento? Lideranças paralelas. Você tem lá o grupinho do Romário e você tem um grupinho do Edmundo. E aí, meus amigos, vamos analisar na cabeça de cada um. Não está errado isso. Né? O cara quer dar o melhor, quer fazer o melhor. Só que, como ele ainda não conhece 100% dessas habilidades, ele tem que entender primeiro, ok, vai ser bom para mim, mas tem que ser bom para o grupo. E o dominante, né, não tem muito isso, lembra? Ele é focado em metas, resultados, e ele vai passar por cima de tudo para atingir esses resultados. Então, vocês percebem que existia aí um clima muito ruim dentro do clube do Flamengo. Esse entrosamento era péssimo fora e péssimo dentro de campo. E aí, para piorar a situação, não sei se a minha tela vai ficar aqui em cima, mas aparece a foto do Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico desses caras. E o perfil, né, agora aparece, do Vanderlei Luxemburgo é um dominante e conforme, ou seja, um perfil extremamente agressivo. Ele tem a dominância que o Romário e o Edmundo têm, mas ele também tem a conformidade junto. É isso mesmo, a gente pode ter uma combinação de perfis. Eu deixei para o final para não confundir, mas a gente pode ter um pouco de cada perfil dentro da nossa essência. O que eu narrei lá na aula 1, 2, 3, né, é o perfil que mais aparece dentro daquelas personalidades, mas você pode ter combinação de fatores. Então, o Vanderlei Luxemburgo é um cara extremamente dominante e um cara extremamente conforme. O argumento dele, fatos, dados, analítico, planejador. E aí, meus amigos, o que acontece? São 3 lideranças paralelas dentro do elenco. É o grupo do Edmundo, é o grupo do Romário e é o grupo do técnico Vanderlei Luxemburgo. E tinha tudo para ser um timaço, para conquistar tudo, e não aconteceu. Exatamente por isso. Era ali cada um querendo buscar os seus resultados individuais. Você imagina, vamos voltar aqui à tela, né? O Romário, quem é o cacique? Quem quer ser o cacique aí da história? Você acha que o Romário ia deixar o Edmundo ser o cacique? E, né, a mesma coisa, o Edmundo ia deixar o Romário ser o cacique? E aí a gente já começa a entender o problema da questão de perfil comportamental, como é que é importante. O que deveria acontecer nesse momento para que esse time se tornasse campeão? A primeira coisa, né, não tinha isso na época, não tinha essa análise, não tinha essa metodologia do DISC, mas se tivesse, era entender ali do Edmundo e do Romário quem tinha mais chance de se flexibilizar e quem tinha mais chance de olhar o todo, de olhar o time, entender essa relação. Ou fazer o seguinte, cara, ou o Edmundo ou o Romário, os dois juntos não vai dar certo. Escolhe quem que a gente vai continuar e quem que a gente vai mandar embora, ok? Porque dentro desses dois perfis é uma alta dominância que é difícil você flexibilizar. Então, o melhor dos cenários era você abrir mão de um dos dois jogadores. Engraçado, né? Então, isso foi em 95 e depois isso também se repetiu no Vasco, né? O Edmundo e o Romário também jogaram juntos e também não tiveram um bom relacionamento. E aí tem engraçado que tem uma frase do Amaral que ele diz, né? O Romário não se bicava muito com o Edmundo. Teve um jogo que eu passei a bola para o Romário, o Edmundo me xingou, dominante, né? Pô, manda para mim, Amaral.
Passei para o Edmundo, o Romário me xingou, outro dominante. Eu chutei no gol, os dois me xingaram. Ou seja, imagina uma situação do outro jogador vendo aqueles caras lá brigando com ele. E aí, o Amaral é um perfil influente e estável. Se você pega, até por uma entrevista dessa, uma declaração do que ele deu, ele é hilário, ele é engraçado. Você vê ele nas entrevistas contando coisas engraçadas, piadas, mas ao mesmo tempo ele é um cara ali mais calmo, mais controlado. Pô, imagina jogar no meio de duas feras dessa, né? E aí fica muito. É um exemplo muito bacana o que ele diz ali. Pô, chutei para o Romário e o Edmundo me xingou. Né? Passei para o Edmundo, o Romário me xingou. Eu chutei no gol, os dois me xingaram. E ele está numa boa, porque ele sabe que ele não é tão dominante assim, que ele pode superar isso e flexibilizar. E aí, a gente tem em 95, né, o Flamengo, com esse timaço, ele ficou lá na 21ª posição da tabela, quase foi rebaixado, né? E isso se repetiu em 2000 com o Vasco, né? Teve até aquele problema, né? Agora a corte toda está feliz. O rei Eurico Miranda, o príncipe, o Romário e o bobo, o Edmundo, né? E aí, meus amigos, tem como isso dar certo? Tem como esse clima dentro do teu time funcionar? Pode até acontecer. Teve um time do Corinthians que era cheio de jogador dominante, que saía pancadaria no vestiário e tal. Na época do Vampeta, Marcelinho Carioca, Edilson, dessa galera, mas eles conversaram e tinham um grande objetivo, que era ser campeão. Então, eles superaram, né, essa demanda individual, né, em prol de um grande objetivo. Aí funcionou. Mas, assim, é um caso, assim, isso não vai se repetir sempre. Aconteceu por acaso naquele momento ali que eles tiveram ali um grande objetivo em comum. Ok? Então, é super importante, é um case muito didático, muito real, a importância da gente entender cada atleta, qual é o perfil do técnico, da comissão, e aí, identificado isso, potencializar cada perfil, né? O que falta para ele performar 100%, o que ele tem de mais que a gente tem que diminuir. Bom, a gente não consegue fazer nada disso se a gente não tiver uma ferramenta de análise. Tudo que eu falei, essa análise, como é que a gente entende, identifica se o atleta é dominante, se é influente, se é conforme, se é estável, existe um software para isso que eu tenho. Então, vamos lá. Eu tenho hoje, que trabalham comigo, 15 atletas. Tenho atletas no Brasil, vocês conhecem a principal, a Thaisa Darrer. Tenho atleta na Espanha, tenho atleta na França, Portugal, Estados Unidos. Todos os meus atletas, eu envio para ele um link que ele vai responder uma série de informações, uma série de perguntas bem estruturado, bem elaborado, que é um software de análise comportamental. Então, eu jogo esse link para esse atleta, ele vai responder e vem toda a informação sobre ele. E aí, aqui é uma tela, só para vocês entenderem, para como é que o Vitor vai identificar com 99% de clareza, né, se o Romário é dominante, se o Edmundo é dominante, se o Sábio é conforme, através desse relatório, através desse software de análise. E aí, por exemplo, esse aqui é um cliente que eu tirei o nome dele, que ele responde lá e vem aqui, ó, deixa eu ampliar um pouquinho a tela, vem aqui, ó, natural, ou seja, é o perfil dele que é natural. Nesse caso, esse atleta aqui é um auto-influente. Então, eu tenho essa informação dele. E aí serve, é muito importante isso, por exemplo, você quer contratar um jogador, você precisa de um jogador conforme, um cara mais analítico, mais crítico, mais planejador. Aí você manda essa ferramenta, ele responde e vem a informação que esse cara é um influente. Não vai servir para você, você vai gastar dinheiro à toa, porque você precisa de um cara mais detalhista, né? Então, a primeira coisa que eu recebo, eu vejo aqui, esse atleta aqui é influente. Então, eu já sei, automaticamente sai quais são os medos dele, o que eu preciso desenvolver, quais são as competências, quais são os pontos fortes, né? Aqui algumas indicações de livro que ele precisa ler para melhorar, né? Para usar melhor esse potencial.
Se eu estou precisando, cara, eu preciso de um levantador mais criativo. Eu preciso de um levantador que mude o jogo num momento difícil, mais emotivo, mais raçudo. E aí eu mando o relatório para 5 jogadores e vem a resposta. E aí, beleza, chegou aqui para mim um levantador influente, é esse cara que eu quero. De repente o custo dele é mais barato, porque ele não é tão famoso assim, mas ele se encaixa no perfil que você quer. Né? Ah, eu preciso de um carregador de piano. Eu preciso de um cara mais calmo, que vai ser ali o líbero, um cara mais que vai obedecer as minhas ordens como técnico. Então, eu preciso de um cara estável. E manda esse relatório, né, para 5 líberos. E aí, né, nessa janela de transferência, e eles vão responder isso para você. E vem aqui, opa, fulano de tal é estável. Então, é esse cara que eu quero aqui como líbero. Entendam, pessoal, é uma metodologia que faz com que você busque as pessoas certas para as posições certas que você pretende montar no teu time. E com as competências certas também e exatas. Você imagina, se você não tivesse conhecimento, é capaz de você montar um grande time, mas você não tem nenhum atleta que é dominante, por exemplo. Né? Você não tem aquele cara que vai resolver a parada, que é focado em resultado. Você está cheio, por exemplo, de conforme. Ferrou, não tem ninguém para decidir. Ou então você está cheio de atleta influente. Cara, não tem nenhum planejador. É tudo criativo. Você vai passar uma tática, uma ideia, e ninguém vai fazer nada. Ou então você está cheio de atleta dominante, que foi o caso do Flamengo. Cara, vai dar confusão. Ou então você está cheio de atleta estável, calminho, que não aguenta pressão. Né? Mais um exemplo. Ah, eu quero um atleta que aguente pressão. Aí eu mando o relatório para 5, 6 atletas, né, nessa transição, se contratam no contrato, e vem para mim a resposta. Cara, eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu exijo que o atleta, a minha exigência como contratante, é que esse atleta seja um alto D. Ó. O alto D aqui está 53. Essa é a minha exigência. E aí eu recebo o relatório e, cara, esse cara aqui é um alto I. É totalmente influente, é totalmente criativo. Eu preciso de um cara de tomada de decisão rápida e racional. Esse atleta não me serve. E aí a gente tem mais elementos para tomada de decisão e não fica errando tanto. E aí a gente vê isso muito fácil, né? Você contrata um cara, o cara não performa aqui no clube. Puta, não era isso que eu precisava. Mas aí ele volta para outro lugar e performa lá, porque lá ele encontrou um ambiente próprio para ele. Então a gente tem que ter muita clareza. Perfil comportamental é uma vantagem competitiva. Hoje, quem não tem isso está ficando para trás. Para contratação, para montar time, ou então você já tem um time montado, beleza, deixa eu entender quais são as peças que eu tenho, porque às vezes você quer um time competitivo, mas você não tem esse perfil dentro e não vai conseguir. Você tem lá o perfil muito criativo, muito conforme, muito estável, mas você não tem um dominante. Você precisa estudar, você precisa perder entre aspas, tempos para entender quem são esses atletas e como é que é o comportamento desses atletas. Então, meus amigos, a gente encerra aqui essas aulas de perfil comportamental. Foi um prazer incrível passar essas informações com você. Vou deixar aqui o meu Instagram, é Victor Ferraz, Coach Esportivo. O meu WhatsApp é 21 97523 4440. Qualquer informação que vocês precisarem, pode entrar em contato, que eu estou aqui para levar essas informações para vocês que são sensacionais e relevantes. E lembrando, os meus atletas hoje, e aí vocês podem ver na televisão, enfim, pesquisar, eu faço isso com eles. E por isso que o resultado vem muito rápido. Ok? Um grande abraço e eu espero ver vocês em breve. Valeu, galera. Até mais.